previ para a aula de hoje 3 slides, certo? Como fosse 3 conteúdos diferentes, até para poder separar, não gerar confusão para vocês. Eu preferia assim para deixar bem separado e não ficar uma aula toda contínua, certo? Então fiz em 3 slides. Vocês estão vendo aí direitinho? Cadê o cinza? Pronto. Vamos lá. Então, essa aula aqui, esse primeiro slide, que eu chamei de aula 11, é a finalização do mais básico que a gente consegue ter no Vue.js, certo? Que é a parte da Single Page Application, utilizando os componentes com as rotas. Então, a gente vai mostrar como é que se fazem as rotas aqui hoje. Então, só relembrando, né, Single Page Application, né? Uma única página, uma aplicação em uma única página, a gente vai ter menos processamento, menos codificação do lado do servidor e tudo mais do lado do cliente. A gente não vai precisar estar dando reload nas páginas, então a gente não precisa estar recarregando, não precisa estar baixando constantemente, até porque as páginas já estão todas lá, então a gente só vai rotear elas para o local correto. Consequentemente, a gente vai ter um ganho de performance, já visto que a gente não precisa mais estar baixando nada, a gente já baixou. Então a gente acelera o nosso site, certo? Alguns drawbacks, né? Algumas desvantagens. Os sistemas de buscas, né, como da Google, eles vão todas pelas indexações das próprias páginas. E como já está tudo baixado, a gente não consegue estar indexando de forma correta, certo? Os buscadores, né? Então, consequentemente, alguns dados do seu site que terem uma página específica não poderá ser encontrado, até porque não foi indexada, já que é tudo componente, você só vai rotear para ele. Então, esse é um dos problemas. Só que você ganha em outras coisas, né? Fica tudo mais do lado do cliente, então a performance é para ser mais rápida, até porque você não vai ficar baixando. Consequentemente, como só trocas de cantos que estão sendo renderizados, então ali a performance dele vai ser aumentada, certo? Então, esse é o lance dos componentes, ele faz tudo isso utilizando um roteador. Então, para o Vue, tem o Vue Router, certo? Que ele é o roteador oficial do Vue.js, que ele se integra com o núcleo do Vue, então ele é totalmente acoplado a ele, totalmente compatível. Ele visa o quê? Facilitar a criação de aplicativos em uma página única, né? Ou single page application. Então ele é bem simples, basta dar esse comando aqui que ele vai adicionar na nossa página. Então deixa eu mostrar aqui para vocês, valendo, né? Então eu vou lá para minha... Vou até aumentar, porque alguns alunos reclamaram, né? Que ficava muito pequeno, não dava para ver e tal. Acho que assim fica melhor. Então eu vou lá para minha página, na minha pasta, melhor dizendo, que é do Vue Projects. Aí eu vou criar aqui um projeto totalmente novo, certo? Aqui de aula 2. Aqui é tudo da aula passada, não tem nada de novidade, certo? Então, tá aqui nosso projeto criado, aula 2. Tá aí os módulos e etc, certo? Então eu vou abrir aqui ele no Visual Studio. Ele minimiza aqui, mas não fico ceguinho, não dá para ver nada. Então deixa eu voltar. Pronto. Lembrando que o meu tem aquele problemazinho na porta. Vou botar a porta 3000. 2000. Tá?
Almada, dá zoom aí na fonte para sair melhor no vídeo. Deixa eu ver. Foi melhor? Acho que sim, é porque na hora de ver no YouTube não dá de ver quase nada. Praticamente Deixa eu nada. ver aqui. Pronto? Acho que agora ficou bom. Ó, aí eu não preciso mais colocar isso aqui. Pronto. Deixa eu deixar ele por causa do terminal, que ele não pega. Então, pronto. Coloquei aqui na porta 2000. Deixa eu aumentar aqui. Tá npm run server. Vamos lá. Pronto, tá aqui minha aplicaçãozinha view criada. Certo? Então não tem nada novo. Até alguns alunos utilizaram isso na atividade, né? Criaram os componentes, bem bonitinho, ficou bem interessante. Certo, aqui não tem nada novo. Então, beleza. Pronto, aqui só relembrando, né? Tem meus componentes que eu estou usando, no caso só tem um, e tem um Py, que é o app.view. Lembrando que a estrutura dele é de template, script e style, sempre, né? Aí eu tenho o main.js, que ele faz as importações, tem algumas configurações, e tem nossa instância view. E sempre ele está renderizando o quê? A minha single page application, que está toda nessa app, certo? Lembrando que ele está montando na minha div que tem o My App. Então, só se você vier aqui, tá aqui, ó. Então, a gente vai trabalhar toda no app, né? Tá? Beleza. Então, nada novo. Então, aqui na aula de hoje, a gente vai adicionar esse novo comando aqui no terminal. Então, até abrir aqui uma nova aba. Ó, comando é view add holder. Lembrando que tem que estar na mesma pasta do projeto. Tá? Ó, eles que algumas modificações não foram feitas ainda, comitadas, né, para o repositório, só que eu desejo proceder. Claramente porque está tudo local. Né? Ele vai instalar. Usar o modo history. Aqui no modo history, é que ele utiliza para pegar todas as informações referentes ao navegador. Então, quando a gente for ver, ele fica tipo com uma hashtagzinha, porque ele simula a ideia das hashes para o mapeamento das páginas, certo? Então, você pode deixar aqui como Y, usar o modo history. Aí ele vai configurar tudo isso aqui para a gente. E pronto. Ó. Ele já disse que foi um sucesso a instalação do plugin. Então, se eu vier aqui, ó, se você lembrar, não tinha essa linha aqui, foi adicionada, e não tinha esse carinha bem aqui, que é o que foi importado, certo? Então, ele colocou o roteador dentro da minha instância. Então, esse comando, pessoal, ele já faz toda a configuração para você. Então, você não precisa estar tentando lembrar onde é que coloca tal linha, tal componente. Ele já vai fazer todo para ti. Ele cria também umas views, certo? Então, são outros componentes que ele cria. Tem a de home, né?
É um componente normal, tá aqui o template, tá aqui o script, não tem style, porque caso não usou. Tem o de about, que é só um template, então não tem nem nada de configuração. Se eu for aqui em app, view, aí traz mais novidades para a gente. Lembrando que esse app view, o que, que ele fazia? Ele só chamava o componente Hello World, certo? Que era um dos componentes que ele tinha e tinha uma imagenzinha aqui a mais. Então, quando eu boto esse comando, view add router, então o que, que ele faz? Ele pega a aplicação mais simples, né, que tem lá, que é o que já está todo montado, já faz as modificações todinhas referentes a ela, e já deixa todo provisionado para receber os códigos de roteamento e para você, a partir dali, já poder usar, entendeu? Então já faz toda a configuração da aplicação, já deixar já no ponto para você usar ela. Então, ó, se eu vier aqui agora, aqui e levantar de novo. Ó, o que eu vou ter aqui? Que está pegando a outra parte ali de baixo. Ó. Pronto, ele está pegando esse componente. O que, que tem aqui no app? Ó? Ele traz duas coisas novas aqui para a gente, que até agora não foi comentado sobre elas, que são as navegações e esse carinha aqui para renderização das views de rota. Então, ó, como é que eu lanço aqui dos routers, né? Ele vai criar links para ti, você utilizando esse router-link, e aqui tem um caminho. Amado, onde é que está esse caminho? Ele foi criado aqui, ó. Ele criou uma pasta chamada routers e tem uma index.js, certo? E também ele tem todas as configurações. Ó. Perceba que ele importa o view, ele importa o view router, que é o que a gente vai precisar. E importa um componente que ele também vai utilizar. Então, ó, eu estou dizendo que o view vai usar o view router. E bem aqui tem uma variável, né, constante, na verdade, que é a routers, no caso não vai se alterar, que a gente vai colocar todos os nossos caminhos, certo? Então, por exemplo, eu vou criar um caminho, tá aqui o path dele. Então, tudo que eu digitar e cair no barra, ele vai ter uma rota nomeada, que aqui tem um name, então um nome, depois eu vou entrar em detalhes aqui. Ele vai chamar o quê? O componente home. Que componente é esse? Esse cara que eu importei, que está dentro das minhas views, certo? O que é esse componente home? Ele tem uma imagenzinha que chama o Hello World, que é um outro componente que a gente tinha, passando uma mensagem. Então aqui não tem nada novo. Aqui é tudo que a gente já viu, né? É o componente dentro de outro que está importando e passando o quê? Um parâmetro, através dos props. Então, ó. Então, se eu der um barra, der um enter, claramente aqui no domínio, né, completo, vai cair aonde? Em home. Criei outro path. Nesse path, se eu botar um barra about, coloquei também o nome para ele about, lembrando que tá aqui maiúsculo, né? Aqui maiúsculo. E ele vai cair aonde? Em um componente, que é a renderização, aqui é outra forma de fazer isso, caindo lá em about.view. O que é about.view? É um outro view que foi criado. Tá? Só que tinha entrado a ver. Ó, vamos lá voltando.
Então, aqui são dois componentes, beleza, não tem dificuldade. E no routes, nas minhas rotas, eu estou endereçando um aqui para o home e estou endereçando um para o about. Como é que eu faço isso? Dou um caminho, dou um nome, aquele é opcional, depois vou entrar em detalhes nele, e mostro o componente que ele vai ser renderizado. Então, as duas informações básicas que eu preciso é aonde que eu vou chamar ele e o que eu vou chamar. Então, é aqui que eu coloco as minhas rotas. E aqui está o roteador, que é o que de fato é usado, lá no meu main.js. Está aqui o modo dele, que é o do history, né? Como eu falei. E aqui está o caminho básico que deve usar, que é o próprio domínio. Né? Então, perceba que ele recebe o quê? As rotas. O que são as rotas? Essa constante aqui. Então, é basicamente isso. Você cria suas rotas aqui, diz como é que você vai acessar ele, então o caminho, e o que você vai acessar, que componente que ele vai renderizar. Aí, sempre que eu colocar o caminho correspondente ao componente, aí aquela parte, que é exatamente essa daqui, que é o router view, renderiza a rota que eu quero. Então, por exemplo, ó, eu criei um link, eu estou um to, né? Que é para onde, né? Para. To é para. Barra. Então, se eu dou um to para lá por barra, eu sei que ele vai cair aonde? Ele vai cair no meu componente home. Certo? Criei um outro link para barra about. Se você quer para barra about, ele vai cair aonde? No componente about.view. E assim sucessivamente. Tá? Posso criar um outro link aqui que vai para um outro canto. E assim vai. E esse link está completamente ligado com esse view. Então, o router link é para você colocar suas rotas, para onde você vai chamar. E o router view é aonde será renderizado a sua aplicação. Perceba que aqui eu posso ter outros componentes HTML que fazem parte do template. Mas nesse pedacinho aqui, que é o router view, vai renderizar tudo que eu quiser em relação às rotas para fazer o single page application. Certo? Ficou claro? Certo. Então vamos ver como é que funciona. Ó, perceba que tem dois carinhas aqui a mais, né? Então, about, ó, que é exatamente o componente que tinha aqui. Como é que é esse componente? É só um cabeçalho H1. Se eu botar para o home é aquela outra página. Se a gente lembrar o que ela tem, uma imagem e um componente Hello World. O componente Hello World é aquele antigo que a gente já tinha. Lembrando que ele tinha um props, etc. Certo? Então, a renderização é feita toda aqui, ó. Aquele meu router view. Perceba que vai trocando aqui na minha URL. Então, por exemplo, se eu der aqui só um barra, né? Se vocês lembrarem, o barra cai no home. Então, ele já vai lá pro home. Se eu dou um about, barra about, cai lá no about. E assim sucessivamente. Se eu tiver uma outra rota, vai cair em outro local. Mas só que está sendo renderizado é esse miolozinho aqui. Perceba que ele não está nem recarregando. Ó. Ele não está recarregando. O que está alterando é só o miolo. Não, é porque aqui ele já criou separado nas views, né? Como são componentes que, por exemplo, como fossem as vistas dele, as visões dele, né? Tudo que você quer criar para estar mostrando para o usuário, você pode escolher um local para você estar renderizando. Mas nada impede, por exemplo, do about estar aqui dentro, do home estar aqui dentro. Mas
aqui o lance dos componentes são coisas que eu vou o quê? Juntar para criar minhas visões. Então você poderia criar tudo que for página, né? Que vai criar, que vai estar renderizado no miolo, você pode estar criando aqui nas minhas vistas. E tudo que essas páginas utilizar, você pode estar separando os componentes. Certo, Rafael? Então, vamos lá. Aqui é mais a questão da organização, né? Dos códigos. Para não ficar tudo misturado, etc. Que, inclusive, eu ainda vejo muito aluno fazendo isso, né? Bota tudo JS, CSS, tudo na raiz. E outro erro que eu não sei por que ainda estou cometendo, que é a da index. Eu recebi muita atividade, ainda na atividade 2 e até no projetinho, atividades e projetos sem a index.html, sendo que essa a página padrão, né? Então, todo site de vocês vai ter que ter a index, né? Não é a atividade 2 dela em HTML, não tem nada a ver. Você pode criar uma página, a parte que linka com a index. A principal é a index, né? Então, é isso. Aqui é os routers. Então, vamos aqui dar umas incrementadas, tá? Ó, legal esse comando aqui, pessoal, ó, que é a do asterisco, né? O que isso quer dizer? Vou mostrar aqui para vocês. Vou aqui para o meu roteador. Eu vou criar mais um caminho aqui. Ó, asterisco. Tudo que for asterisco, eu estou falando o quê? Redirecione para o barra. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Né? Tudo que não for about, tudo que não for barra, cai no barra. Justamente para prevenir meu usuário de erros. Então, por exemplo, não tem a rota barra, sei lá, barra home. Como não tem a barra home, ele vai identificar e vai jogar onde? Lá no barra. Porque eu fiz o que é? O redirecionamento. Então, ó, se eu vier aqui dar um barra home não existe. Só que ele sempre vai direcionar para onde? Para o barra. Então ele vai cair lá no barra. Barra about eu tenho. Então ele cai no barra about. Certo? Então asterisco é qualquer coisa que não seja as que estão definidas. Então ele cai em um local padrão. Aqui, esse barra aqui, por exemplo, vai ser a tua index lá do teu site, né? Que é o principal para estar mostrando. Vamos ver mais. Pronto, aqui já expliquei dos routers links. Agora, pessoal, a gente vai fazer umas modificações aqui, umas brincadeiras, para a gente estar passando parâmetro, né? Para o nosso about, certo? Então, eu vou escolher o about, mas poderia fazer qualquer um outro componente, tanto faz. No about, o que a gente vai fazer, ó. No about aqui, o que ele tem? Só um H1, certo? Eu vou colocar aqui um name. Então, aqui vai ser um dadozinho que eu tenho, na verdade, a propriedade. Certo? Ó, então, deu o nome aqui para o componente, criei uma propriedade que é a name, que é a que eu quero que renderize aqui. Interpole e renderize. Certo? O que mais que eu vou fazer? Lá no roteador, eu vou passar um parâmetro para a minha rota, certo? Então, além do about, ele vai ter mais um barra alguma coisa. Então, vamos lá. Aqui no about. Lembrando que quando você está passando um parâmetro, que não é padrão, aqui não é um nome, né? Você tem que colocar dois pontos. Então, estou fazendo referência ao que eu quero passar aqui para o meu componente, certo? Então, vai ser dois pontos nele. E eu digo que essa rota vai ter o quê? Propriedades.
certo? Então, eu terei aqui, que vai ser o name que eu vou estar passando na rota, e o próprio só está indicando que ela tem uma propriedade que eu vou estar passando, certo? Então, vamos testar. Então, about aqui, ele não vai mais funcionar, até porque não existe mais o barra about, né? Só que existe o quê? About barra Almada. Então, estou passando um parâmetro via URL. Então, eu vim aqui, ó. Então, ele cai no componente que eu queria. E o parâmetro que eu passei na URL, esse parâmetrozinho aqui, ele vai o quê? Renderizar no meu componente. E esse parâmetro eu faço o que eu quiser com ele. Imagina que aqui é um que identifica, por exemplo, o usuário do sistema. Ah, passei um, então mostre todas as informações do usuário 1 do sistema. Então já dá para a gente fazer isso quando a gente claramente tiver o banco de dados, né? Tiver nosso back-end. Então assim eu consigo passar parâmetros via URL para o meu componente e fazer o que eu quiser aqui agora. Certo? O barra home claramente existe, o about não existe mais porque, enfim, eu quebrei a rota. Né? Agora ela não é mais só barra about. E aqui você pode brincar de vários jeitos. Pode botar aqui vamos supor que eu vou botar outro carinha aqui. Post ID. Então, eu estou dizendo que do cara que eu passar, a postagem em um dele, por exemplo, sabe? Eu tenho que criar esse carinha aqui. Então, about, barra, almada, barra, post, barra, 1. Então, passei dois parâmetros, o almada e o 1. E esse about, esse post, só fazia o quê? Referências para eu poder chamar a rota. Então, o que de fato estava mudando era o que eu passei com os dois pontos. Então, isso aqui é variável, isso aqui é fixo. Certo? Então, trabalhar com rotas, pessoal, é tranquilo, não tem muito mistério. E a gente pode fazer o quê? Uma série de opções, né? Então, aqui agora o céu é o limite, né? Já que vocês sabem trabalhar com os componentes e agora sabem fazer as rotas, passar parâmetros para ela, então você está provisionado, né, para fazer várias coisas. Resolver vários problemas. Quando dá erro, aí é problema mesmo. Deixa eu ver. Bom, o que eu quero mostrar mais para vocês aqui é mais duas coisas. Você pode, pessoal, recuperar os parâmetros, certo? Do outro lado, lá no componente. Como é que você faz isso? Utilizando o cifrão. Então, tem o cifrão hold.params. Quando eu faço isso aqui, eu recupero todos os parâmetros que eu estiver passando na minha URL. E também eu posso fazer o quê? De maneira específica. Então, por exemplo, se eu tenho um parâmetro que chama name, eu consigo exclusivamente pegar o name, certo? Então, vamos testar. Ó, eu vim aqui no meu about. Lembrando que você pode acessar isso aqui lá no JavaScript, né? Então, ó, about, Almada,
post 1. Então, ó, ele me traz o quê? Um Java Object, JavaScript Object, né? Com parâmetro, name, o valor Almada. Parâmetro ID, valor 1. Se eu der aqui vou até fazer aqui de outra linha para não estourar. Como ele é um objeto, né? Então eu posso pegar parâmetro a parâmetro. Então, Almada. E outra coisa que eu posso fazer, pessoal, é por meio de queries, né? Os parâmetros são esses que vão direto na URL. Só que eu consigo também passar outros tipos de parâmetros por meio de queries, né? Que é quando, por exemplo, eu faço um get. Sempre quando eu faço envios no formulário que eu uso o get, os parâmetros são passados na formato de query. Então, por exemplo, se eu tenho um parâmetro que chama OK, que tem valor ASD, então, para quem corrigir. Legal, deixa eu ver. Username igual a user1 e password igual a 123. Tá? Então, essa aqui, perceba que do interrogação para cá não foi nem contabilizado, até porque não tem nada para mostrar eles. Os parâmetros que são mostrados aqui são o quê? Os que estão direto na URL. Quando eu boto essa interrogação, aqui são os parâmetros de get. Então, ó, como é que eu faço isso? São os queries. Então, route, query. Então, esses outros parâmetros eu também consigo estar recuperando. Então, daquele username, user1, password, 123. E do mesmo jeito, ele funciona aqui para o pegar em específico, né? Porque é um objeto. Beleza? Então, você consegue tanto pegar os parâmetros que estão relacionados diretamente ao URL, como os parâmetros que vão vir de uma query. Por exemplo, aqui de um get que a gente está enviando. Tá? Beleza? E aqui, claramente, você pode fazer o tratamento que você quiser. Né? A última parte dessa aula é quando eu pego o meu roteador e eu posso fazer redirecionamentos também. Ou, através de um clique, mandar ele para algum local. Então, ó, imagine que eu tenho aqui um botão. Vou fazer aqui. Imagine que eu tenho aqui um botão. Vou criar aqui meu script. Ó, o que eu estou fazendo? Estou criando um método que se chama click. Estou pegando a própria referência dele. Estou chamando meu roteador. Quando eu dou um push, pessoal, estou dizendo que coloque nessa rota para ser a minha primeira, como fosse uma da pilha, né? Coloque essa rota aqui para ser chamada. Então, que rota que eu estou chamando? Eu estou chamando a rota que está nomeada por name. O nome dela é o quê? About. Se você vir aqui no roteador, eu dei o nome para ela, ó, name. E dei o nome aqui também para home. Então, aqui no meu app,
Eu estou colocando a rota para ser executada qual? Lembrando que aqui é o quê? Um objeto, né? Que tudo é um objeto. Rota nomeada por about, passando os seguintes parâmetros: name e o ID, certo? Esse carinha aqui, ele é colocado nesse catch. Daria para ser executado só uma vez, com punch, sem precisar dessa linha. Para que eu coloco ela? Porque se você tiver nessa rota, né, e mandar com o botão colocar ela de novo, aí ele gera um warningzinho. Então eu vou criar esse botão. Clique. Então vamos lá testar. Vai dar o nome para ele, né? Para aqui. Então, ó, como aqui ele está renderizando em cima desse miolo, aquele catch ele trata esse clique no mesmo local, porque senão ele dá um warning. Então aqui está no home, deu um clique, ele vai e chama o router push e coloca esse objeto aqui. Que objeto é esse? Uma rota nomeada com os parâmetros que eu quero passar nessa rota. Então ele vai e chama bem direitinho aqui, ó. O mesmo que eu coloquei na rota, no método, ele vai passar aqui na URL e chama o componente. Certo? Ficou alguma dúvida aí no router? Não. Então vamos lá. Então vamos aqui, ó. Amado, só uma Aula pergunta. 12. Amado, Oi, Olímpio. a questão do botão, ele ficou tanto na página Home como na About. Ele tem como deixar ele só numa, sem precisar ir ter nas duas? Sim, é porque eu coloquei, ó, dentro da app.view. Que ela Mas nada tá... impede dele estar em outro local. Certo? Esse botão aqui você poderia colocar em outro canto. Entendi. O que importa aqui é que no roteador você passa os parâmetros corretos. Entendi. Certo? Vamos lá. Então essa aqui, pessoal, é uma aulazinha de REST. Então vou até deixar ela em full screen, que acho que fica melhor para vocês verem. E ela é uma aula bem conceitual. Então aqui vai ser totalmente conceitual, mas... Então, o que é o REST, né? Eu falei isso aqui desde a primeira aula, falei quando estava falando dos conceitos básicos, né? Ele é um modelo de arquitetura, né? Que foi proposto por Roy Fielding na tese que ele criou. Perceba que, se eu não me engano, isso aqui é de 2004. Ele é bem antigo. Só que só foi começar a utilizar mesmo agora mais recentemente. Né? Então, o padrão de REST, Representation State Transfer, é o acrônimo, né? Ele é um modelo de arquitetura todo baseado na web, né? No padrão HTTP, no protocolo HTTP. Então, muitos desenvolvedores perceberam que também poderia usar o web para implementar o web service. Então, ele era um padrão, um modelo de arquitetura. E o pessoal, isso aqui dá para usar todo na web, porque ele conversa bem direitinho com o web service. Então, a gente vai conseguir conversar tanto o cliente quanto o servidor. Tá, vamos começar a utilizar. Então, veio aí que foi começar a surgir a ideia de utilização do REST, né? Então, ele é um conjunto de princípios para utilização. E ele é... Toda aplicação que utilizar ele de maneira correta vai se beneficiar da arquitetura e padrão da própria web. A gente vai ver que ele é todo baseado no próprio protocolo HTTP, né? Todas as operações, as criações dos recursos e etc. Então, ele não é tecnologia, né? Ele é um modelo de arquitetura. A gente fala tecnologia REST.
Tecnologia, os web services são criados com eles. Mas o REST mesmo é um padrão de arquitetura, né? Um modelo de arquitetura. Então, um dos princípios do REST, né, é que a gente consiga identificar os recursos de maneira única, né? Então, toda aplicação que eu venho falando para vocês, ela gerencia algo específico. Por exemplo, lá da Gabriela com do Lucas, né? Eles trabalham com a proposta da rede seletiva, né? Então, fazer postagens que estão linkadas com as questões de reciclagem, etc. O do David é mais relacionado às questões dos testes. O do Ivan é com coisas de jogadores, etc. Então, cada um de vocês, cada projeto, ele tem um recurso único. Um recurso, pessoal, ele é basicamente a informação, como fosse a informação mais importante na sua aplicação, na sua atividade. Então, por exemplo, pode ser uma aplicação que é de produtos, de clientes, de vendas. Então, tudo que for informação na sua aplicação, a gente vai chamar ela de recurso. Claramente, não é, por exemplo, um menu do seu site, mas sim, por exemplo, as informações que estão lá nas listagens. Quando sempre eu falo as entidades, é um sinônimo por os recursos. Então, tem aqui os recursos dos usuários. Então, ali são as informações que é importantes do seu site. Porque ali você trabalha tanto lá do front-end como do back-end. Por exemplo, se eu estivesse vendendo imóveis, então os imóveis seriam os recursos do meu site. Então, todas as informações de fato importantes que são trafegadas, tanto do cliente como do servidor, que a gente vai chamar de recursos. Essas informações são os recursos do modelo REST e nada mais é do que uma abstração sobre um determinado tipo de informação que você está sendo gerenciado. Então, sempre que você puder gerenciar uma informação, ela é um recurso. Então, eu posso colocar, posso editar, posso deletar, posso inserir, posso visualizar. Então, isso é um recurso. E um detalhe, né? Todo recurso, né, no princípio do REST, ele é único. Então, nunca vai existir duas formas de referenciar o mesmo recurso. Então, esses recursos, pessoal, eles são todos baseados, né, como vem lá da web, utilizando os conceitos de URI, né? Uniform Resource Identifier. Que ele é composto tanto pelo protocolo, né, pela URL. Então, tudo isso aqui vai identificar o recurso no seu site. Então, imagine que eu tenho aqui o protocolo, tenho um domínio, tenho produtos. Então, todo site de vocês, é porque a gente ainda não colocou ele em produção nem nada, mas a gente já está começando a ver os localhosts, né? Localhost nada mais é do que o domínio local do seu site. Então, sempre quando a gente botar localhost, porta 3000, alguma coisa. Esse alguma coisa é o que identifica os recursos para a gente. Então, por exemplo, produtos. Então, estou dizendo que eu estou trabalhando com os produtos do site. Clientes. Então, estou dizendo que eu estou trabalhando com os clientes do site. Clientes, 57. A gente vai ver aqui que é uma forma de identificar o cliente 57 do meu site. Vendas. Estou identificando as vendas do meu site, assim sucessivamente. Então, devem ser completamente legíveis, né, as URIs dos seus recursos. Então, você tem que escolher nomes, pessoal, que lembrem de fato o que quer dizer aquela rota, né? É que agora que eu estou mostrando para você como fazer as criações das nossas rotas lá para o nosso servidor. Então, como a gente vai construir nossa API. Então, essa aula aqui é como se fosse a construção da API para você estar gerenciando suas informações. Então, por exemplo, se eu quero consultar os apartamentos do meu site, eu não vou botar carros. Se é apartamento, eu sei que apartamentos. Então, sempre que seja legível e que seja de fácil dedução. Então, todo mundo que lê a sua API, que lê suas URLs, ele já vai saber do que se trata, entendeu? Então, não vai ser nada para a gente estar identificando, nada para a gente estar chutando. Tem que ser completamente legível para que seja fácil de identificar o que aquela rota está querendo dizer.
Deve seguir um padrão, então nunca usar singular misturado com plural, misturado com camel case, que é assim, minúsculo, com esse maiúsculo, depois outro maiúsculo, ou por underline. Então mantenha um padrão das construções, né? Geralmente a gente faz tudo em plural. Uma outra coisa, né? Um outro princípio. Evitar operações na URI. Antigamente, o povo gostava muito de fazer, colocava uma rota, né? Qualquer, aí botava barra criar. Acho que tem até um exemplo aqui. Produtos barra cadastrar. Então, quer dizer que eu estou querendo cadastrar tal produto. Clientes barra 10 barra excluir. Então, eu estou dizendo o quê? Que eu estou querendo excluir o cliente 10. Vendas barra 34 barra atualizar. Então, estou dizendo que eu estou querendo atualizar a venda 34. Então, evitem fazer isso. Isso aqui é como se fosse um X, né? Não faça isso. Para você fazer operações utilizando a API de vocês devem usar os métodos HTTP. Depois vai entrar nessa parte aqui. Certo? Então, evitem criar operações na própria URL. Então, essa é a mensagem aqui desse slide. Né? Então, só recapitulando, né? Primeira coisa, identifique seus recursos, sejam legíveis, então não faça nada para a pessoa estar adivinhando o que é, seja bem claro na escrita das suas URLs. Manter um padrão de criação, se for usar tudo singular, usa tudo singular. Se for usar tudo plural, usa tudo plural. Não criar operações na própria URI. Então, evitem botar rotas que digam as operações. Operações é isso aqui, cadastrar, excluir, atualizar, inserir, visualizar o que for. Não façam isso. Evitem também o que? Alterar as URLs. URIs. O que eu quero dizer com isso? Tá? Quando eu tenho um URI, pessoal, uma vez que está muito bem definido, o meu servidor, eu criei meu servidor, estou com as rotas muito bem criadas, muito bem definidas, já estão todas consolidadas. E eu tenho um cliente que ele acessa esse meu servidor através dessas URLs, dessas APIs, né? Imagine, por exemplo, que lá no meu servidor eu troquei uma letrazinha de uma rota lá. Como é que o teu cliente que já estava construído vai conseguir acessar aquele servidor? Não tem como, certo? Então, evitem alterar, uma vez que você já está em um ambiente, claro, de produção, etc. Evitem estar refatorando as URLs, as URIs, né? As APIs, certo? Porque uma vez que você alterou lá no servidor, não tem como o cliente acessá-la, até porque ela não existe mais. Você trocou uma letrazinha, botou um asterisco a mais, né? Não, um underline a mais, um underline a mais, morreu a URL, até porque ele vai ser visível só no servidor, só que o cliente, como ele já estava feito, né, não tem como ele acessar mais. Tanto faz o cliente, quando eu falo, pessoal, é uma página web, é um cliente Android, é o que for, certo? Uma vez que está tudo bem instalado, bem configurado, você não pode estar mais modificando só porque quer, entendeu? Então, evite alterar as URIs. Então, agora a gente entra nos métodos HTTP. Eu já comentei sobre eles, lá nas aulas que eu falei dos conceitos, né, iniciais. A gente sabe que o HTTP tem vários métodos, né? Tem um GET, tem um POST, tem um PUT, tem um DELETE, que são os principais. Tem um PATH, OPTION e o que for. Então, o REST, o padrão REST, ele se utiliza dos métodos HTTP para fazer as operações no meu servidor, certo? Então, eu não uso isso daqui. Eu não uso isso aqui. Isso aqui não é padrão. O que eu utilizo? Métodos HTTP. Então, toda vida que eu quero fazer uma inserção, tem um método para fazer isso. Toda vida que eu quero recuperar informação, tem um método para fazer isso. Toda vez que eu quero atualizar a informação, tem um método para fazer isso. Certo?
Então, o protocolo HTTP possui diversos métodos, sendo que cada um possui uma semântica distinta, né? Então, cada um tem um comportamento distinto e deve ser utilizado para indicar o tipo de manipulação realizada em determinado recurso. Então, os principais, como eu até já comentei, são esses 4, certo? Então, toda vida que você quiser recuperar a informação da sua URI, através da sua API, você vai fazer o quê? Você vai dar um GET. Então, o método HTTP GET, ele serve para recuperar informações do meu servidor. Então, toda vida que o cliente der um GET na minha URL, na minha URI, eu vou ter o quê? Vou ter o recurso que eu estou pedindo. Então, por exemplo, deu um /get em carros. Então, todos os carros do meu sistema, ele é para me retornar. O mesmo acontece, por exemplo, quando eu dou um post, certo? Então, como aquele é um outro método HTTP, o que ele vai fazer? Ele vai colocar informações. Então, imagine que eu estou no meu cliente, eu preenchi um formulário, que até vocês já fizeram na atividade 1, no projeto 1, né? Tinha um formulário que eu botava o que? Salvar. Toda vida que eu fizer aquele salvar, adicional, que for, vou chamar um método HTTP, que é o post, e eu indico para o meu sistema, para o meu servidor, que vai vir recurso. Então, vai vir os dados via requisição para eu construir, para eu persistir esses dados lá no meu back-end, no meu banco de dados. Então, GET recupera as informações do meu servidor e mostra, traz para o meu cliente, na verdade, e eu faço o que eu quiser com eles. E o POST, ele coloca as informações. Então, o GET vem do servidor para o cliente e o POST vai do cliente para o meu servidor, certo? As informações. O PUT, ele é um método HTTP para eu atualizar informações. Então, sempre que eu quiser atualizar todas as informações do meu recurso, eu vou utilizar um PUT, certo? Claramente, eu tenho que identificar o recurso que eu quero atualizar e que dados eu quero atualizar para esse recurso. E o delete, claramente, é para deletar esse recurso. Então, imagine que lá no meu cliente tem uma funçãozinha só para delete esse carro aqui para mim. Uma vez que eu fizer esse delete, vai ter um método HTTP delete, que vai lá no servidor, chama a operação para ir lá no banco de dados e deletar. Claramente tem que fazer isso lá no servidor, né? Então, só recapitulando, né? O GET recupera as informações do servidor. O POST coloca informações no servidor. O PUT atualiza as informações do servidor. E o delete deleta a informação do servidor. Tudo certo até aí? Alguma dificuldade? Quer que eu recapitule alguma parte? Certo. Pronto. Então vamos lá. Certo. Aí agora aqui, pessoal, tem alguns exemplos utilizando um recurso que, por exemplo, no meu site se chama cliente, certo? Então imagine que eu vou fazer operações em cima dele. Então vamos lá. Se eu dou um barra clientes, minha URI, se eu dou um get nele, o que ele vai trazer? Todos os dados do cliente. Então, se eu der um barra localhost 2.3000 barra clientes,
ele me retorna todos os clientes. Se eu dou um get, aqui é um padrão, certo? Do REST, da minha mesma URL barra ID, que ID é esse? Por exemplo, o cliente, aqui entenda como sendo um numeral, certo? Se eu dou um cliente barra 1, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que eu quero receber as informações não de todos os clientes, mas do cliente 1. Se eu dou um barra 2, o cliente 2. Se eu dou um barra 3, o cliente 3. E assim sucessivamente. Agora onde vem o legal do REST, né? Do padrão REST. Se eu dou um post em barra clientes, perceba que eu estou usando a mesma URI, só que em vez de um get eu estou dando um post. O que eu faço? Eu envio dados, já que é um post, né, do cliente para o servidor, e eu entendo lá do meu lado do servidor que esse cara ele vai me trazer dados, e com esses dados eu tenho que persistir no meu banco de dados, no meu back-end. Então, eu só fiz trocar o método HTTP, utilizei a mesma URI e fez o quê? Operações distintas. O GET recuperou, o POST colocou. Se eu faço um PUT, perceba que ele é o mesmo cara aqui do GET, clientes barra ID, troco o ID aqui, por exemplo, por um 1, estou dizendo o quê? Eu vou atualizar o cliente 1 da minha aplicação. Claramente, eu tenho que mandar os dados para ele. Né? Por exemplo, é o nome de uma rua. Vou trocar o nome dessa rua. Tem 2 fotos, vou botar 3 fotos. Então, é com punch que eu iria fazer isso. Todas as minhas alterações. E no delete, mesma forma. Clientes barra ID. Então, por exemplo, se eu der um clientes barra ID barra 1, né? Fazer uma operação de delete, ele vai excluir o cliente 1. Então, quando for get specific punch delete, eu boto o recurso barra a identificação dele. Aqui o numeral. Quando for um get de tudo, ou um post que eu coloco as informações, eu não preciso fazer o quê? A identificação. Até porque ele não é específico. Aqui eu quero todos. Aqui eu coloco na rota um específico. Aqui eu atualizo um específico. Aqui eu deleto um específico. Aqui eu recupero a informação de um específico. Aí vem para a representação dos recursos, né? Uma vez que os seus recursos ficam armazenados, né, lá na aplicação que está gerenciando, que é o meu back-end, e eu quero essas informações elas não saem do servidor e vêm para mim como cliente, não. O que de fato vem é uma representação desse recurso, certo? É como se fosse uma cópia, né? Do que está guardado lá no banco de dados, me deu uma cópia. É como se fosse assim, grosseiramente falando. Essa cópia, essa representação que vem, ela pode ser feita de várias formas. Ela pode ser utilizando o XML, que até vou mostrar um exemplo para vocês, que era o padrão antigo, né, que o povo usava, que é altamente verboso. E o padrão novo, o JSON, que inclusive a gente já brincou um pouquinho com ele. Né? Então, uma vez que eu tenho, por exemplo, lá meu apartamento guardado, no meu banco de dados, eu posso querer, né, um JSON que represente aquela informação, aquele registro, aquela linha do meu banco de dados, a minha tabela, certo? Então, é um JSON que vai vir para mim. Então, a comunicação entre a aplicação, né, tanto cliente como servidor, é toda feita via essas representações dos recursos. Então, quando eu mandar do cliente para o servidor, vou mandar o quê? Um JSON, lá para o meu servidor, ele vai entender. Toda vez que eu quiser informação do servidor, vai vir um JSON do outro lado para o meu cliente. E assim sucessivamente. Então, o que trafega, pessoal, no fim das contas, nada mais é do que o quê? Dados em formato de JSON com os respectivos métodos HTTP que vão ser escolhidos, certo? Então, a representação nada mais é do que o estado atual de um determinado recurso. Então, o estado que o recurso tiver lá no meu banco de dados é o que ele vai trazer aqui para mim como cliente. Isso promove o quê? O completo desacoplamento entre o cliente e o servidor.
Claramente facilita a manutenção, porque eu não preciso mais estar alterando em conjunto, né? Eu altero totalmente separado. Faço o meu cliente separado, faço o meu servidor separado, e no final ele é unido único e exclusivamente pela API, claramente para os seus recursos. Então é por isso que a gente consegue, pessoal, dissociar, né, cada parte da nossa aplicação. A gente, por exemplo, aprendeu front-end agora, a gente já está no pezinho por back-end, só que tem esse carazinho aqui no meio, que é exatamente a API, que é exatamente a comunicação. Então é assim que a gente vai comunicar um lado com o outro, o cliente com o servidor. É utilizando o quê? Dessa API, do REST, através dos JSONs e através das minhas URLs. Resumindo. Então aqui, ó, tem um exemplo do XML, né? Então imagine, isso que era antigamente, né? Eu queria trafegar, né, uma informação de uns clientes para poder mostrar no meu cliente, por exemplo, estava vindo lá do servidor. Então tem um recurso chamado clientes. Então perceba que ele tem aqui as tags, né? E dentro de clientes tem um cara que é o cliente para separar. Dentro do cliente tem um ID, outra tag, nome, outra tag e idade, outra tag. Então perceba que tudo isso aqui são dados que são trafegados, né? Cada um aqui um caractere. Então perceba o tamanho dele para trafegar um cliente via XML, uma representação via XML. Agora, uma representação via JSON. Então o que eu tenho aqui? É trocado aqui por aspas duplas, né? Perceba aqui a diferença. Como ele é um array, né? Do mesmo jeito que poderia ter vários clientes acompanhando, eu tenho aqui vários clientes. Então aqui tem um array de objetos. Então os objetos, perceba que não precisa identificar mais o cliente, né? Até porque ele já sabe. Então, aqui está o ID, aqui está o nome, aqui está a idade. Perceba que já tem uma exclusão das tags, né? Porque isso aqui é totalmente duplicado. Ó. Um aqui, 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 um aqui. Tudo é duplicado. O JSON não tem isso. Então, o que é que eu ganho com isso? Vamos lá ver se estão atentos. O que é que eu ganho em relação ao JSON para o XML? O que é totalmente importante hoje, né? Não que antigamente não fosse importante, mas que otimiza nossa banda, né? Exatamente. Ele consome menos espaço, né? Como a requisição do que trafega é menor, perceba que se for contar os caracteres, que dá menos do que no XML. Então, eu vou trafegar menos dados. Consequentemente, eu vou gastar menos a minha banda, os meus dados. Tá? Então, por isso que o JSON é altamente utilizado. Porque eu consigo identificar os meus dados por meio de colchetes e chaves. Então, eu consigo mapear bem um dado, né? Sem precisar estar com a tabela. Só utilizando as próprias representações eu consigo ter o meu dado. Então, como ele consegue especificar, mostrar, endereçar um dado completamente, então ele é bastante utilizado. É interessante, pessoal, aqui é uma característica do REST, né? Que ele suporta diferentes representações. Então, além do JSON, ele consegue, por exemplo, retornar XML. Por quê? Porque assim eu aumento o meu leque de opções de clientes. Então, tem um cliente que ele consome XML. Não necessariamente, pessoal, o cliente tem que consumir JSON, não. É porque o padrão, a gente sempre está fazendo JSON. E eu vou, inclusive, até enviesando você, né? Porque justamente é o que o pessoal mais usa. Mas, por exemplo, se fosse um cliente XML, também era interessante que minha aplicação, né, o REST, me desse suporte a ele. Só que o que o pessoal mais usa é o JSON mesmo. Como ele segue o padrão da HTTP, né? Então ele é stateless, então ele não guarda estado.
Então, toda vida que você quiser, de fato, mandar os dados para ele, você tem que mandar a requisição, você tem que mandar os dados juntos, né? Então, todo ele completo, até para poder fazer as operações. Então, o RESTful, né? Quando, por exemplo, você escutar o meu serviço é um REST. O serviço REST, pessoal, é totalmente diferente do serviço REST. O que é um REST? É uma aplicação, um serviço que segue todos os princípios do REST. O REST, como eu falei, ele é uma tese, né? Então ele é uma coisa bem complexa, cheia de princípios. Tem bem até mais do que isso que eu mostrei, né? De, por exemplo, usar os métodos HTTP, identificar os recursos, suporte a múltiplas representações, seis textos, etc. Então tem vários princípios. Ele só é considerado o REST, então full, se ele seguir todos os princípios, né? Então sempre tenha um cuidado quando você utiliza essa palavra. Ah, meu serviço é o REST. Tem certeza? Ele segue todos os princípios? Pode ser que não. O correto é você falar, eu tenho um serviço REST, certo? E como é que é um serviço REST? Ele tem uma requisição que ele trafega a internet e chega em uma API. E essa API é o que a gente vai construir, que ela mapeia o meu back-end, o meu web service, que tem um banco de dados. Então aqui estão todos o quê? Todas as minhas informações, todos os meus recursos, mapeados o quê? Em tabelas, né? Esses recursos, uma vez que eu quero consultá-los, vem uma representação em formato XML ou JSON. Aqui a gente vai usar JSON. E esse JSON trafega aqui na internet e chega no meu cliente para ser renderizado, certo? Então esse é o padrão. Então, essa aula, né, de REST foi para isso, né? Para mostrar para vocês o que a gente está fazendo e como é que vai ser a comunicação do meu cliente com o meu servidor. A gente trabalhou todo aqui, ó. Projeto 1. O projeto 2 a gente já vai pegar um pouquinho daqui, certo? E como é que a gente vai fazer isso, essa comunicação? Por meio das minhas APIs, que elas seguem os padrões do REST. Ficou claro? Certo. Vamos mais? Vamos, né? Então, aula 12. Agora, pessoal, a gente vai ver na prática, né? Como se faz isso. Calma, hein? Calma pra quê, rapaz? Agora a gente vai ver na prática, né? Ali foi toda a parte conceitual da coisa. Então, para a parte prática, né? A gente tem que saber um pouco mais do conceito do Ajax, né? Eu até já comentei sobre ele, mas o que é o Ajax, né? Nada mais é do que um acrônimo para Asynchronous JavaScript and XML. Então, chamadas assíncronas no servidor, né? Até dá para fazer chamada síncrona. Basicamente, pessoal, é quando você quer, por exemplo, fazer chamadas. Você tem uma página, só que você não quer estar recarregando aquela página constantemente. Então, você pode usar do JavaScript. Até já mostrei um código para vocês lá no começo. Se eu não me engano, está nas videoaulas de JavaScript. Como é que faz essa chamada Ajax? Em que, por exemplo, se eu quero que uma determinada parte do meu site, que, por exemplo, são esses dados, né, que vão vir para serem renderizados. Se eu quero que só essa parte do meu site, só esse miolo do meu site, seja alterado, eu posso fazer uma chamada Ajax, certo? Então, essa chamada é uma chamada JavaScript, que ela vai lá no meu servidor, faz alguma operação e me traz esses dados, e esses dados são mostrados no meu cliente. Então, basicamente é isso. Toda a vida que você quer fazer renderizações no seu site, que você não quer que ele carregue, você pode usar do Ajax para ele fazer consultas totalmente por debaixo dos panos, internamente,
em que ele vai lá no servidor, faz a operação e traz esses dados e o cliente faz o que ele quiser com eles. Tá? Então, essas chamadas, pessoal, são totalmente assíncronas. Né? Claro, nem se pode fazer síncrono, vou até mostrar. Em que, se ele é assíncrono, eu não sei se vocês sabem o conceito de assíncrono e síncrono, mas se ele é assíncrono, ele não precisa esperar pela resposta. Então, você vai apertar um botãozinho e vai fazer outras coisas no site. Você não fica travado esperando. Diferente, por exemplo, do reload que você faz na página. Né? Você faz o reload, espera ele carregar e mostra. Né? O assíncrono não. Você aperta o botão, vai fazer outra coisa. Alguma hora, quando a internet ficar boa, aí essas informações vão voltar para você. Né? Então, assíncrono é a ideia de ser não bloqueante. Né? Toda vez que você não quer bloquear a operação do cliente, você faz uma chamada assíncrona. Claramente o síncrono é o contrário. Eu aperto o botão e eu não consigo sair dele enquanto a minha resposta não voltar. Então eu fico ali parado, travado. Então, quando o servidor responde, a função específica trata corretamente os dados retornados, faz a atualização de uma parte da tela. Então, o Ajax, pessoal, é um conjunto de tecnologias. Então, JavaScript, o DOM, o CSS, HTML, para criar interfaces mais dinâmicas e responsivas. Então, ela é dinâmica justamente por isso, né? Ele vai lá no servidor por debaixo dos panos. Então, para fazer chamadas Ajax, já no JavaScript, né? O componente técnico que faz isso, que a gente até vai ver, isso utilizando o Vue, né? É o XML HTTP Request. Eu mostrei isso aqui na aula de JavaScript, certo? Ele é o componente que faz as requisições. Então, para ele fazer a chamada, ele usa o método open. Então, se você usa um parâmetro lá que é o último, que ele é um booleano, se ele for true, então você está fazendo chamadas assíncronas. Se você botar ele para false, ele faz síncrono. Então, isso aqui é do JavaScript, certo? Botou true lá no último parâmetro, é assíncrono. Botou false, ele faz síncrono. Então, ficaria bloqueado. Então, aqui, ó, tem uma arquitetura clássica, né? De uma requisição que eu venho estar fazendo. Então, o cliente que está aqui na interface do usuário, fazendo isso em HTTP. Ele vai lá no meu servidor web, trabalha aqui com os dados. O que ele me traz? Ele traz a página, né? Contendo HTML e CSS do meu browser, que é o modelo clássico, antigo. Quando eu uso o Ajax, eu tenho a chamada do JavaScript. Ele entra aqui na minha ferramenta Ajax, faz a minha consulta. E o que ele traz? Ele não traz uma página HTML nem CSS. Ele traz só os dados. E esses dados são renderizados em cima das minhas opções do HTML e CSS. Percebo que aqui ele baixa a página toda, né? E vem aqui para o browser. Quando eu uso o Ajax, não. A página já está baixada. Ele só pega os dados e renderiza. No modelo síncrono, como eu falei, né? Imagina que eu tenho a atividade do usuário. Aqui é o meu cliente. Apertei um botão, ele vai no servidor, faz alguma coisa, volta, aí sim que o usuário consegue estar fazendo outra atividade. Apertou outro botão, vai no servidor, resolve e volta. Perceba que esse tempo todo aqui ele ficou o quê? Parado, ele não conseguiu fazer nenhum tipo de operação. Quando ele é assíncrono, não. Qualquer atividade aqui do lado do cliente, fez a chamada, continua fazendo outra coisa. Vai. No servidor, quando ele retornar, aí eu faço uma outra operação, mostra alguma coisa. Aí perceba que no cliente, ó, ele é totalmente contínuo. Ele não para porque eu fiz a aquisição. Ele só faz a chamada, vai fazer outra coisa. Faz a chamada, vai fazer outra coisa. E assim sucessivamente. O modelo síncrono não. Fica parado esperando. O modelo assíncrono requisita, faz outra coisa. Quando aparecer, exibe. Tá? Beleza? Tranquilo, Ajax? Rapaz, engraçado, o Miguel reclama, mas já quer dizer, beleza, tô dizendo. Rapaz, não sei não. Certo, agora vamos para a parte aqui que é a parte boa, né? Vamos deixar aqui desse Lero Wait.
Agora vamos para a parte que interessa. Ó, existe, pessoal, um site, né? Provavelmente deve existir outros. Esse que é um dos mais comuns. É o JSON Placeholder, né? Ele é um site de APIs, tá até aqui, né? API REST Online Fake para teste e prototipagem. Então, toda vida que você tem a sua API, é interessante que você teste ela até para ver se você está funcionando, se você consegue se comunicar com ela. E existe um site que fizeram aí, um sistema, que é só para você o quê? Fazer a testagem do seu cliente. Então, esse cara, ele tem várias APIs aqui para a gente estar o quê? Testando nosso cliente. Então, ó, tem um recurso, por exemplo, de usuários. Então, se você clicar aqui nele, é interessante até que vocês, se quiserem usar aqui a URL para fazer o teste, a internet aqui não está tão boa. Pronto. Vou até aumentar aqui. Percebam. Aqui está o domínio, etc. Barra users. Está aqui meu recurso. Então, o que eu estou dizendo? Que eu vou trabalhar o quê? Com os usuários. Perceba que ele está o quê? Em plural, né? Quando eu dou um enter aqui, o que é que eu tenho, pessoal? Eu tenho um array, né? Um vetor de o quê? De objetos. Tá aqui eles. Tá aqui o final. O que são esses objetos, pessoal? Usuários. Então, esse site, ele é todo para fazer teste das APIs. Ó. Perceba que o usuário, ele tem uma identificação, tem um nome, tem um username, tem um e-mail, tem um endereço, tem um fone, tem um website, tem uma companhia. Vou voltar aqui. De posts. De postagem, né? Um array também, objeto, user ID, título, body. Então, o que a gente tem? A gente tem várias APIs, certo? Para a gente poder estar consultando. Se vocês lembrarem lá da aula de REST, né, que foi nesse instante, a barra user, o que ele mostra? Todos os usuários, está correto, né? Vários usuários aqui. É de 9, é de 8, é de 7, etc. Se eu dar um barra 2 aqui, o que ele faz? Se eu der um user barra 2, o que ele faz? Mostra o user de ID 2. Então, vamos lá. Pronto, exatamente como a Limp falou. O que ele é? Só um objeto. Então, ele pegou todos os dados do 2. Certo? Esse que o David colocou, se eu não me engano, ele vem do próprio site, né? Do JSON Placeholder. Que aí tu consegue criar um servidor local. Eu já testei. Estava até nesses slides, só que por questão de tempo, eu achei que ele não fosse tão interessante assim, até mostrei no semestre passado. Até porque logo depois daqui a gente já vai para o servidor, então é um tempo desnecessário. Com esse carinha aqui já resolve muitas das coisas que a gente quer. Então, o que ele tem? APIs para a gente fazer testes. Como o Alimp falou, ó, barra 2 traz só o usuário 2. Consequentemente, assim para os demais, certo? Então, vamos lá. Aqui tem outras duas ferramentas para vocês. Ó. O que eles são? Clientes HTTP, certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Existem ferramentas que não necessariamente precisa ser uma aplicação Android, uma aplicação web, mas sim aplicações que são feitas só para
fazer requisição HTTP. Então, imagine que eu estou criando minha API, eu estou lá no meu servidor, né? Estou querendo fazer testes com ela. Não preciso estar com o meu view instalado, fazendo teste com ele, não. Basta utilizar um Postman ou Insomnia. Eu coloquei o link dos dois. Aqui na minha máquina tem um Postman, eu vou mostrar ele. Certo? O Postman, ele consegue fazer aquisições HTTP aqui para minha URL, para minha URI, e trazer esses dados. Aqui, claramente, que eu dou um enter bem aqui, eu faço a operação de get. Certo? Por isso que ele traz os dados para mim. Só que para fazer as outras operações, não dá para eu estar fazendo aqui no navegador. Aí o que, que eu faço? Eu uso um cliente HTTP para fazer isso para mim, certo? Então, vou aqui mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Vou até aumentar aqui. Então, você escolhe um dos dois. Eles funcionam do mesmo jeito. Tá? Aqui o Postman. Certo? Aí o que, que vocês vão fazer? Ó? Perceba aqui a minha API, né? Vou botar aqui todos os dados dela. Se eu copiar aqui, pegar aqui o Postman, aí tem algumas informações. O primeiro aqui, pessoal, é que método HTTP você quer utilizar. A gente vai usar, claro, os mais simples, que é o get, o post, o put e o delete, certo? Então, se eu der um get, vou até apagar aqui, Ctrl V, eu copiei exatamente aquela URL, certo? Só isso. Se eu der um get bem aqui, não, na verdade um send, o que eu estou fazendo? Estou fazendo a requisição HTTP, que é o método get, para qual local? Para esse local. Então, se eu der um get, um send, o que ele vai trazer para mim? Ó? Ele traz exatamente aqui no corpo, né? Todo o resultado, que é exatamente como eu mostrei lá no navegador. Certo? Aqui eu botei do tipo JSON para ficar formatado. Que nem o Aline falou, né? Se eu der aqui um barra 3, se eu der um send, o que, que ele traz? Ele só traz o elemento 3. E assim sucessivamente. Agora o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse cara. Né? Eu vou fazer agora um post. Quando eu faço um post, eu faço o quê? Eu coloco dados, né? Então, para eu colocar os dados, eu não vou botar 3 aqui, eu vou botar só o caminho do recurso. Então, barra users. Pronto, os parâmetros. No corpo, o que eu vou botar? Vou botar aqui em raw, que eu estou dizendo o quê? Que vão dados brutos. Esse raw é de dados brutos. Vou apagar isso aqui. Certo? Então, no corpo da requisição, vai ser a requisição post, nesse caminho, eu vou colocar um objeto, né? JavaScript, que é composto de nome, username, e-mail, o que for. Claramente, eu tenho que seguir o mesmo padrão do meu recurso, né? Isso aqui, pessoal, nada impede de ser o nosso recurso. Né? Daqui eu estou fazendo só para título de teste. Eu vou dizer que os dados que vão são JSON e vou fazer a requisição novamente. Olha o que, que ele traz para mim. Esse aqui é da requisição. Esse aqui é o da resposta. Na resposta, o que, que ele traz? Ó? Ele traz o status code da HTTP. Está dizendo que é o 201. O que, que ele está dizendo? Que a aquisição foi bem sucedida e o resultado é um novo recurso criado. Então, o que, que foi criado? Exatamente o recurso que eu mandei com a identificação 11. Lembra que só tinham 10 usuários? Agora ele tem 11
usuários com os dados que eu passei. Só que, claramente, pessoal, isso aqui é um fake, né? Até porque esse cara aqui ele é padrão, né? Ele está na web. Então, se eu der com F5, ele não vai ter 11, certo? Até porque isso aqui é um fake. Então, aqui é só para simular a ideia de que foi enviado e foi criado. Como é que ele diz isso? PCLA 11 e por esse status code, certo? Então, é tudo simulado. Claramente, quando a gente tiver no servidor, a gente vai lá persistir esses dados aqui. Mas não é o caso agora, certo? Se fosse um PUT, né? Vou mandar os mesmos dados. Agora pode ir 2. Eu mandei. Ele que ele me dá status code ok, 200. O usuário que eu mandei, né? ID 2. Tá? Então ele está dizendo que alterou os dados por ID 2. Agora, se eu fizer um delete, se for por 2, o body tanto faz, porque ele vai fazer a operação só da HTTP, né? Então, se eu dar aqui um send, o que ele me traz? Traz vazio. E o HTTP dele é o que? O 200. Tá? Beleza? Tranquilo? Certo. Eu vou fazer aqui só mais uma coisa, até porque eu sei que foi muito conteúdo. Né? Que depois eu vou voltar dessa parte. Que é como se fazer isso com o view. Né? Eu vou fazer aqui, só que depois a gente vai voltar. É só para sentir o drama aí, certo? Ó. Então, para instalar, para eu fazer um cliente HTTP no meu view, o que eu preciso fazer? Preciso instalar essa biblioteca aqui, ó, que é a do Axios. Então, ela vai ser uma dependência para a gente, certo? Então, para instalar é simples, é só rodar esse comando na pasta. Então, na pasta, você vai vir aqui, dar um npm install save Axios. Pronto. Então, se você vir aqui, ele já colocou a dependência, certo? Então, o que é que você precisa mais? Fazer essas importações na main, certo? E essa alteração aqui. Então, no protótipo do Vue, eu vou criar vou pegar o HTTP, o cifrão, e vou dizer que vai ser esse Axios que eu estou importando. Então, toda vida que eu der um cifrão HTTP, eu estou chamando o Axios. Certo? E o que a gente vai fazer? Ó? Eu vou criar um componente chamado users. Como ele vai ser uma visão, vou botar ele aqui. Certo? Então, ele vai ter essas devidas partes aqui. Ó, ele vai ser uma lista, né? Eu vou varrer essa lista, pegando usuário a usuário. Ele vai ser o quê? Eu vou querer mostrar o quê? O name e o e-mail dele. E eu vou ter um botão, e quando eu clicar, ele vai chamar a função fetch e user, né? Buscar usuários no meu sistema.
Então, tá aqui ele. Certo. Como é que ele funciona? Tá aqui o nome do componente, né? E os dados que ele vai ter vai ser um array, né? Users, tá aqui ele. Eu vou criar um que se chama base URI. O que é esse base URI? É o URL que a gente usou tanto no Postman como no navegador. Vai ter um método, fetchUser, que é esse que vai ser chamado. Então, eu vou pegar a referência dele, cifrão HTTP, ponto. Esse ponto, depois desse ponto, coisa assim, vai ser o que? O método HTTP. Então, aqui vai ser get, post, put, delete, o que for. O parâmetro que ela recebe, no caso de um get, é só o quê? A URL para onde a gente vai chamar, nossa API. Então, se tudo der certo, ele cai nesse resultado, e esse resultado, ele tem dos campos dele, são data. Então, os dados da requisição. Então, os dados da requisição eu vou guardar onde? Nos usuários. Então, toda vida que eu clicar, ele vai fazer um get na minha URL. O resultado eu vou extrair os dados e guardar nos usuários. E isso aqui vai renderiza, né? Vamos testar. Chamar o user, né? Chamar o user. Users. Certo, vamos lá. Users. Vamos para aqui, né? Vou dar um fetch user. O que ele traz? Trouxe os nomes, né? E os e-mails dos 10. Certo? Só para a gente conferir, tá aqui, ó, nome, e-mail. Nome, e-mail dos 10. Certo? Perceba que ele deu um delayzinho, né? É justamente porque ele faz a consulta, né? E traz. Beleza? Mas na próxima aula a gente claramente faz isso aqui com mais calma e mostra todos os métodos. Beleza? E vocês tragam as dúvidas também, né? Eu acho que as dúvidas acontecem mais quando depois vocês estiverem estudando. Beleza, valeu, pessoal.